Como que um ser humano deveria viver a sua vida? Essa foi uma questão proposta por Aristóteles na sua teoria da ética. E nós, seres humanos, sempre buscamos fontes para alimentar e desenvolver a nossa fé. Mas com o tempo começamos a desconfiar, seja da religião, dos políticos, dos economistas ou até mesmo dos cientistas. Mas tem uma coisa que nós, seres humanos, acreditamos desde o momento que fomos envolvidos até os dias de hoje: o poder de uma boa história. E um bom exemplo disso é quando a gente vai no cinema ou assiste uma série que a gente sai empolgado, a gente sai querendo ser o protagonista, a gente quer ser mais como ele. Eu tenho um exemplo muito bom que quando eu assisti a série Sons of Anarchy, eu queria muito ser o lifestyle daqueles motoqueiros. Então eu saí já da série querendo comprar uma jaqueta de couro, um anel de caveira, querendo ser todo malvadão, que nem o protagonista. Acho que não deu muito certo, né? Minha carinha não deixa, minha barba não deixa, mas isso mostra pra gente o poder de uma boa história e como isso nos influencia no dia a dia. E recentemente eu assisti um TED Talks de um cara chamado David Phillips. Pra vocês que gostam de comunicação, eu super recomendo que assistam todos os TED Talks que ele faz, porque é fenomenal, é uma aula de storytelling, é uma aula de como contar boas histórias, e é por isso que eu peguei algumas das técnicas que ele contou, traduzi para o português, adicionei uma camada da minha experiência e quero passar aqui para vocês de uma boa história, de como contar uma boa história, como estimular os hormônios das pessoas para que elas ficam de boca aberta com a história que você conta. Para você ser o melhor contador de histórias, para você ir para festa, impressionar todo mundo com boas histórias. Eu pego um exemplo muito bom, quando você vai pro interior de São Paulo, sempre tem aquele cara, aquele tiozão mais velho, que gosta de contar uma história e o cara conta super bem. O cara vai lá, conta uma história que você fica aficionado pelo cara. Todo o interior tem esse tipo de pessoa, eu tenho certeza que se você mora no interior ou já foi alguma vez, você conhece esse tipo de pessoa que eu tô falando. E essas pessoas tendem a ter essas mesmas características. Por mais que eu vou trazer um embasamento científico aqui pra vocês, a boa história pode ser contada por qualquer um, não tem pré-requisito. Contar uma boa história é nativo do ser humano. Desde que a gente nasceu, como eu falei, a gente é movido por boas histórias. Sejam elas contadas por políticos, ou pelos economistas, ou até pela religião. A gente sempre foi aficionado por contar e aproveitar de uma belíssima história. E aqui vem agora como estimular os hormônios das pessoas contando boas histórias. E no final do vídeo eu vou dar umas dicas também para como você bota isso na prática. A teoria é o coquetel dos anjos. Sim, um coquetel. Então seria uma bebida ali que a gente vai passar uma receita, uma formulazinha para você contar boas histórias. E a receita do coquetel dos anjos é: uma dose de dopamina, uma colher de chá de oxitocina e uma pitada de endorfina. Eu sei que parece muito apetitoso, muito delicioso, mas deixa eu te contar o que é cada um desses três hormônios e como estimular numa boa história. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes, a dopamina. Esse é um hormônio que vai deixar as pessoas atentas e focadas na sua história. E basicamente na sua história você vai ter que colocar um suspense nela, um aumento gradativo de tensão. E para estimular sua dopamina, eu vou contar uma história agora da época que eu fiz intercâmbio, quando eu fui para o Canadá, que foi uma das melhores experiências da minha vida. Quando eu fui para o Canadá, tudo era maravilhoso, eu morei com uma host family, tinha vários amigos. Um dia, decidi ir lá com meus amigos italianos fazer uma massa, né? Eles iam cozinhar pra gente, uma delícia. Fui no mercado, comprei a massa para eles cozinharem. Voltei, fui tomar um banho, né? Ficar cheirosinho. Entrei pra casa correndo, deixei a massa lá na cozinha. Fui pro quarto e tal. Falei, deixa eu pegar a massa lá na cozinha, né? Quando eu fui na cozinha pegar a massa, eu vi que tinha uma água esquentando que não tava lá antes. Tranquilo, não tinha ninguém lá. Peguei a massa, botei no meu quarto, tirei roupa, fui tomar banho. Quando eu entrei no banho, lá no meio do banho, começa a esmurrar minha porta. Esmurrar. E começam a gritar. Muito. E eu assim, tomando banho, não entendendo quase nada, um grito em inglês, e eu todo nervoso, e a pessoa gritando comigo. Mas não vale a pena contar essa história inteira agora. Basicamente eu queria mostrar pra vocês esse estímulo da dopamina. Como eu consegui brincar com vocês, eu comecei muito bem no Canadá, de uma história incrível, para momentos super de tensão, que eu vivi uma das piores experiências, uma pressão psicológica muito grande. Para você que quer conhecer a história completa do que aconteceu nesse dia comigo, eu tenho um vídeo contando sobre o meu intercâmbio, se eu não me engano, eu falo dessa história. E o segundo elemento é a oxitocina, que é um elemento para gerar empatia nas pessoas, para ela ficar e sentir uma conexão mais próxima com você. Pode ser uma história triste, uma história, como eu mesmo falei, da parte que eu sofri um abuso psicológico gigante no Canadá, quando eu senti preconceito por ser brasileiro, por incrível que pareça, eu senti esse preconceito no Canadá, mas uma história que relata um pouco de conexão, que você sinta mais próxima da pessoa, seja porque é uma história triste ou uma história que você presenciou algo parecido. E para isso tem várias técnicas, tanto a linguagem corporal, como eu me aproximei de vocês, intercalei as mãos, como contei uma história mais triste, num tom mais pausado. Tudo isso vai te gerar uma construção que vai estimular a pessoa, vai estimular esse hormônio que é tão importante para uma história,
para você contar boas histórias. E por fim, um dos mais legais, que é a endorfina, que é basicamente quando você vai pra academia, quanto mais você vai pra academia, mais endorfina você libera, aí você fica louco, quer treinar cada vez mais, fica muito energético, e é isso é endorfina. Essa vontade de rir, de viver, de se expandir. Então quando você conta uma história engraçada, o jeito que você se expressa, a velocidade do seu tom de voz, tudo isso vai estimular a endorfina na pessoa. Então por isso que uma história que ela tem que compor todos esses elementos. Você viu como minha história no Canadá, eu comecei feliz e alegre no Canadá, uma das melhores experiências da minha vida, e eu fui inclinando, falando como eu fiquei com medo, como estava tensa aquela situação de alguém batendo no banheiro e estava prestes a acontecer um dos piores momentos da minha vida. E depois eu falo pra vocês do abuso psicológico que eu sofri, que foi um dos piores, com certeza um dos piores momentos da minha vida. Bom, tudo isso faz parte de uma boa história. Quando você conta uma boa história, todo mundo prende atenção e o tempo passa mais rápido. Espero que você não tenha assistido o vídeo no vezes 2, né? Contei uma baita história, fiz uma baita atuação aqui e você assistindo rápido ali como se eu tivesse falado tudo em um segundo. Tá bom, mas da mesma forma que existe o coquetel dos anjos, a gente tem um coquetel do capeta também. O coquetel do capeta é tudo que você não deveria fazer para contar uma história. E no coquetel do capeta, a receita é uma pitada de cortisol e enche o copo de adrenalina. Tem um exemplo muito claro para vocês que eu vivencio todo dia, vocês provavelmente também, que é aquelas lives de 3 horas de criadores de conteúdo que tentam te vender um curso no final, aquele curso porcaria, aquele curso que não vale a pena comprar, e você fica irritado, você fica ansioso, você tá propenso a tomar más decisões. Tudo isso, todo esse discurso, o jeito que você conta uma história, sabe aquela pessoa chata que fala muito, que te irrita falando, aquela pessoa que repete, redundante, tudo isso são elementos de hormônios que são estimulados pela adrenalina e pelo cortisol, que são elementos que gera aquela sensação negativa na gente. Então, todos nós temos um amigo ali que, puta, quando o cara abre a boca, você já quer, puta, vai embora daqui, velho. Muito chato. Então, pra resumir tudo nesse vídeo, o que vocês têm que fazer é o coquetel dos anjos, estimular dopamina, oxitocina e endorfina. E para isso, como que você vai fazer? Todo mundo, eu, você, qualquer um, tem boas histórias. A gente já viveu, a gente tá aqui há, sei lá, 18, 20 anos, 30 anos, que é a média de quem assiste aqui no canal. Você já vivenciou muita coisa legal. Se não vivenciou, você consegue adicionar elementos que deixem a história mais parruda, mais interessante, com mais tensão. Para isso você vai escrever todas as histórias que tem um baita potencial de você contar. Escreve, pô, isso é até um papo legal de você refletir, pô, que boas histórias eu tenho para contar, que histórias eu contaria para os meus netos, por exemplo. Anota essas histórias no bloco de notas, num caderninho, sei lá, até para você lembrar é legal disso. E quando você for contar histórias, se você quiser ser um storyteller, se você quer ser aquele tiozão do interior que conta uma boa história, pega, anota e tenta criar um roteirinho, realmente criar um roteiro em que você estimule esses 3 hormônios. Com certeza, assim, é realmente uma receita biológica pro sucesso de uma boa história. Eu tô falando pra vocês aqui, não é percepção, é ciência. Você pode ter certeza, se você conseguir colocar esses 3 elementos dentro de uma história amarradinho, você vai ser um dos maiores, dos melhores contadores de história. Por esse vídeo é só.